Meus amados, tudo bem com você? Todos nós já conhecemos a história de José, um sonhador que quando adolescente sonhava sonhos que pareciam estúpidos e toda vez que ele sonhava os irmãos o repreendiam. Nós vemos no decorrer da história como Deus usou José para garantir a sobrevivência de Israel. Tudo começou com um sonho que no seu devido tempo tornou-se realidade. Mas, desde o sonho até tornar-se realidade, o jovem hebreu viu-se reduzido à escravidão, até depois ser exaltado como governador de toda a terra do Egito. Todos nós somos parecidos com José, somos sonhadores, sonhamos sonhos altos, mas diante do primeiro obstáculo, nós desanimamos, nós nos frustramos, nós desistimos, queremos pular fora do barco, como se diz por aí. Mas José soube esperar com paciência. Quem tem sonhos dados por Deus não tem pressa. Sabe que tudo que ele terá que passar haverá de cumprir-se no tempo estabelecido pelo Eterno. Digamos que José pagou um alto preço pelos seus sonhos, mas na verdade Deus era a essência dos seus sonhos e ele trabalha para aqueles que nele confiam. Assim foi com José e assim é conosco. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus que além desse que nós temos, trabalha somente para aquele que nele espera. Os sonhos realmente nos motivam a prosseguir. Em busca dos nossos sonhos, a gente se move em direção àquilo que nós almejamos alcançar. Mas existem situações em que parece que os nossos sonhos estão muito distantes de acontecer. Contudo, um sonhador é livre para sonhar e ir além daquilo que ele vê ou sente. Não há empecilhos que o façam parar, que o façam desistir. Assim era José, um jovem sonhador. Seus irmãos não o entendiam. Com o passar do tempo, ele foi vendo que muita gente também não entendia os seus sonhos. Mesmo assim, ele continuou sonhando. Ele continuou acreditando que aquilo que estava em seu coração tinha sido colocado por Deus. Ele precisou confiar que seus sonhos vinham de Deus e que o Senhor certamente os realizaria. Às vezes, um pequeno obstáculo pode atrapalhar nossa visão dos nossos sonhos e nós não podemos permitir isso. José nos ensina que um sonhador vence apesar das decepções. Nós lemos em Gênesis 37, 20: Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. A maior decepção da vida de José foi com seus próprios irmãos, que além de não acreditar em seus sonhos, tramaram contra a sua vida. Essa decepção poderia ter sido, sim, um grande empecilho para perder os seus sonhos e ele tentar se vingar, mas conseguiu manter-se no seu foco e não parar de sonhar e não parar de lutar, apesar de todas as adversidades, para que os seus sonhos se tornassem realidade. Não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto. Veja, mais uma vez tramando contra ele. Mas José não se deixou abater, nem se vencer pelo medo. Claro que essa situação poderia dar muito medo. Quando José foi lançado na cisterna, certamente a escuridão e o medo tomaram conta do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, mas ele resolveu confiar no Senhor. Ele resolveu confiar que aquilo que bradava em seu coração vinha do Senhor. Por muitas vezes teve que enfrentar o medo com a ajuda de Deus. Era somente ele e Deus. Seu sonho era mais forte do que o medo que ele sentia, do que tudo que tramavam contra ele, do que todas as adversidades que estavam à frente do seu caminho.
José precisou lutar contra muitas decepções, contra o medo, contra a insegurança. Mas esses sentimentos não o fizeram parar. Eles podiam bloquear sua mente, impedindo de sonhar, mas não. Ele seguiu firme. E isso nos ensina que quando nós passamos por uma decepção, nós tendemos a ficar olhando para o que aconteceu e perdemos o foco. E muitas vezes deixamos nosso sonho morrer ali. Mas não! José nos ensina a perseverar. Quando o medo cerca uma pessoa, ela não consegue pensar. E sua tendência é fugir daquilo que atormenta ela, daquilo que se tornou um empecilho para ela. Mas José, o sonhador, não para e não desiste. Prossegue sabendo que tudo um dia passará e que seus sonhos vão se realizar. Nada, absolutamente nada o impede de realizar os seus sonhos. José, um sonhador, não deixou que aquele buraco soterrasse o seu sonho. E tomaram-no e o lançaram numa cova, porém a cova estava vazia. José foi lançado numa cisterna vazia, um buraco. Ali parecia que o sonho dele ia ser soterrado, mas ele olhava para cima e lá ele viu o céu. Mesmo naquele lugar profundo, abaixo da terra, ele era livre para sonhar. Ele era livre para procurar na imensidão o Deus que ia sustentar, o Deus que ia realizar os sonhos dele. E José, mais adiante, foi preso, mas mesmo assim ele não deixou que a prisão aprisionasse os seus sonhos. Em Gênesis 39:20 diz: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali esteve ele na casa do cárcere. Mais tarde, vejam que ele foi justamente lançado nessa prisão, e injustamente. Mas dentro daquela prisão ele olhava pelas frestas do telhado, de uma grade ou de um pequeno buraco, para contemplar o céu e continuar sonhando. E além do mais, José se preocupava com os outros, estando mesmo ele sofrendo demais, sendo injustiçado, querendo as pessoas matarem os seus sonhos, destruir todo o seu futuro. A tendência humana é quando a gente sofre é se isolar e se focar no seu próprio sofrimento. Ficamos numa autopiedade, num autocompadecimento tão grande que nós nem percebemos que tem outras pessoas sofrendo ao nosso redor e muitíssimo mais do que nós, que na verdade estão precisando da nossa ajuda. José, no seu momento mais crítico, lá no cárcere, não deixou de olhar e de servir os outros. Ele servia seus companheiros de cela, preocupava-se com seus companheiros, dispôs-se a ajudá-los com seus sonhos. Se o seu sonho ficasse naquela cisterna, seria soterrado. Se o sonho de José ficasse naquela prisão, estaria aprisionado até hoje. Mas José não deixou que o seu sonho fosse preso a nada. Ele olhava para o céu e aprendeu a ser livre para sonhar. José compreendeu que os seus sonhos que ele tinha não eram somente dele, mas que eles vinham da parte de Deus para a sua vida. Os sonhos de José, que são os sonhos de Deus, acontecem num processo. E assim é com nossa vida. Nós temos que passar por momentos que para nós parecem complicados demais, mas é no momento em que nós estamos sendo forjados por Deus, em que Deus está trabalhando com a nossa essência, com nossas emoções, com os nossos sentimentos. É o momento em que Deus está nos fortalecendo. As palavras em Gênesis 39, vários versículos afirmam que ele foi um bom filho, um bom escravo, um bom mordomo, um bom prisioneiro, até que um dia se tornou um bom governador.
Precisava aprender a obedecer seu pai, seus senhores, para ser um bom líder. Saber como era a escravidão no meio do povo para ser justo com os pobres. Aprendeu a administrar uma casa para depois administrar uma nação. Conheceu a injustiça nas prisões para poder governar pessoas livres. Embora ele ainda não soubesse, enquanto estava passando por todos esses problemas, tudo isso fazia parte de um processo onde ele estava sendo preparado para a realização dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não eram apenas para José, mas para além dele alcançar muitas vidas que precisavam de um líder em meio a uma grande fome que viria mais tarde. Os sonhos de José se revelam em secreto. O texto diz que José acreditava em sonhos porque Deus os revelava a ele pessoalmente. Quando o padeiro e o copeiro contaram os sonhos a José, ele entendeu os seus sonhos, mas o copeiro esqueceu de José porque não entendia os sonhos. Quando o faraó contou seus sonhos, José também entendeu, pois era um grande sonhador. Todos os sonhos de José foram revelados pessoalmente a ele e as pessoas não entendiam, mas Deus o compreendia. Deus estava com ele, Deus estava trabalhando nele. O que isso nos ensina é que se você e eu somos sonhadores, nós precisamos entender que os sonhos de Deus acontecem num processo. E se nós não soubermos suportar esse processo, os sonhos de Deus não vão se realizar na nossa vida. Você realmente está preparado para a realização do propósito de Deus em sua vida? Cada fase que você enfrenta faz parte de um treinamento vindo do próprio Deus. Conte seus sonhos para Deus. Saiba suportar os processos, as fases do processo e ouça a voz do Senhor se revelando a você, revelando os sonhos divinos em secreto através de uma oração particular. José confiou na soberania de Deus. A perseverança de José em fazer o bem revelou sua confiança de que Deus estava no controle de tudo. José passou anos trabalhando como escravo na prisão, mas Deus o exaltou. Então nós precisamos confiar que apesar da aparente demora do nosso sofrimento passar, Deus continua no controle. Vamos seguir o exemplo de José ao passarmos pelas dificuldades. Continuemos cumprindo com os nossos deveres, com as nossas responsabilidades com diligência. Olhemos mais para os outros do que para nós mesmos. Olhemos mais para Deus, evidenciando sua presença em nossas vidas. Confiemos na soberania de Deus para que realmente os sonhos que Ele sonhou para nós venham a se tornar realidade. Só eu e você podemos impedir dos sonhos de Deus virarem realidade em nossas vidas. Portanto, creia no sonho de Deus para a sua vida e não desista dos seus sonhos por nada. Lute, persevere, tenha coragem, não deixe o medo te impedir. E você vai viver os sonhos que o Senhor sonhou para a sua vida. Deus te abençoe.